Todo mundo animado. Não, dá pra fazer. Dá, né? Só no batata. Vou ler o meu pastor. Isso é bom. Manda ver. Às 17h07, damos início à sessão, a 27ª sessão ordinária, solicitando ao primeiro secretário que faça a verificação de quórum. Estão presentes no plenário 6 vereadores, senhor presidente. Havendo número regimental sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao nobre vereador Dedéu que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por longos dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Nesse instante, passo a palavra para o primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente desta sessão. Emenda número 0004/16. Emenda modificativa ao projeto de lei número 5016, que dispõe sobre o descarte de medicamentos com prazo de validade vencida. De autoria do vereador Wilson de Vasconcelos Veigas. Junte-se ao projeto original. Balancete da Prefeitura. Encaminha balancete da receita e da despesa da Prefeitura da Estância de Atibaia referente ao mês de julho de 2016. A Comissão de Finanças. Senhor presidente, já não temos também mais nenhum projeto para ser lido no expediente dessa sessão. Sem parecer? Temos. Passamos à fase de pareceres. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exara parecer favorável ao projeto de lei 48/2016, que versa sobre alteração de redação de item da Lei Ordinária Municipal número 4.324, de 17 de julho de 2015, que dispõe sobre denominação de logradouros públicos, de autoria do vereador José Carlos Machado e da outras providências. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Exara parecer favorável ao projeto de lei número 160/15, que dispõe sobre o pagamento da tarifa de água e esgoto pelo valor real do seu consumo, de autoria dos vereadores Wilson de Vasconcelos Veiga e Josué Luiz de Oliveira e outros. A ordem do dia em primeira discussão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exara parecer favorável acerca do projeto de resolução, lei número 004/2016, que dispõe sobre a alteração do regimento interno, na forma específica.
A ordem do dia em discussão e votação únicas. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Planejamento, Uso e Ocupação e de Parcelamento do Solo e a Comissão de Finanças e Orçamento. Exara parecer favorável ao projeto de lei complementar número 07/2016, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 68, de 1992, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar um terreno com área total de 316 metros, mais 26 metros quadrados, à Casa do Pequeno Trabalhador de Atibaia. A ordem do dia desta sessão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exara parecer desfavorável acerca do projeto de lei 027/2016, que dispõe sobre o agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e para pessoas com deficiência, residentes e cadastradas nas unidades de saúde do município de Atibaia. Em discussão e votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, os vereadores que são de acordo com o parecer da CCJ permaneçam como estão. Aprovado oficial. Arquive-se. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exara parecer desfavorável acerca do projeto de lei número 038/2016, que dispõe sobre a criação do programa Segunda Sem Carne nas escolas da rede municipal de ensino. Em discussão e votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Presidente. Pois não. Eu vou colocar em discussão. Alô, câmbio. Não, tá, agora tá funcionando. Então, a discussão, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Desfavorável. Parecer é desfavorável. Você quer fazer algum comentário? Isso. Pois não. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde, vereadores. Eu gostaria do apoio dos vereadores para que a gente possa levar esse projeto à discussão do mérito dele, porque o parecer desfavorável, primeiro, né, eu acho que o parecer não condiz, né, com o escopo da lei. Esse projeto já assim, ele, para explicar para a população, um projeto para instituir a segunda-feira sem carne. Então, esse projeto já existe em diversas cidades do Brasil e a ideia é uma reformulação na segunda-feira da merenda escolar das escolas municipais. Só que o que acontece? Esse projeto já existe na prefeitura. Esse projeto foi feito juntamente com a Secretaria Municipal de Educação. Eu sentei com a Secretária de Educação. A Secretaria de Educação já implementa esse projeto pelo menos há 3 anos no município, né? Então, esse projeto de lei é só para tornar lei uma coisa que já existe, para que uma próxima administração que venha, que talvez pode ser que não seja a mesma que esteja agora, pode ser que a eleição agora em outubro faça com que no próximo ano nós tenhamos um novo prefeito. Então, para que isso não acabe, né, para que um projeto que já está em prática não acabe, que foi proposta essa lei, juntamente com a Secretaria de Educação. Então, não vai alterar em nada aquilo que já existe. Por isso que eu gostaria que os vereadores rejeitassem o parecer,
né, para que a gente pudesse aprofundar na semana que vem, né, o mérito dessa questão. É isso, presidente. Obrigado. Ainda em discussão? Mais algum vereador que queira se manifestar? Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Na minha opinião, presidente, eu acho que nós tínhamos que rever os projetos de lei que entram nessa casa para ter uma noção se realmente... Como que nós vamos saber se é de interesse do prefeito ou não um projeto tão bom quanto esse do Paulinho, um projeto que eu fiz também, não só eu, como vários vereadores fizeram, e de repente a comissão, ela diz que o projeto tem vício, a iniciativa é do prefeito, e eles fazem o relatório desfavorável. Eu acredito que teria que chegar na mão do prefeito para ver se para o prefeito há interesse ou não. E, no entanto, a comissão diz, é desfavorável, o advogado da casa diz, é desfavorável, mas não chega ao conhecimento do prefeito. Precisamos ver o que é bom realmente para a população e para a cidade. E não se, às vezes, por uma magoinha do vereador com outro vereador, o pessoal não aprova um projeto que, no entanto, poderia ser bom para a nossa cidade, para a população em si. Eu fiz um projeto de lei aqui, ó, aonde você da sua casa, tendo uma pessoa com problemas físicos ou idoso, você não precisaria se locomover da sua casa para a Santa Casa ou um posto de saúde, você ligaria agendando para o paciente para que você chegasse e fosse atendido. No entanto, o projeto é bom para a população e a comissão não aprovou o projeto. É isso que nós teríamos que rever. Nós teremos, Paulinho, que achar uma lei e fazer uma lei dentro dessa casa para que a comissão não fosse 3 pessoas, e sim, ou então que ela fosse dirigida a pessoas que entendem do assunto que está sendo dirigido ao projeto. Porque é o que está parecendo. Parecendo, é daquele vereador, então não vou aprovar. Nós não podemos deixar isso continuar. Nós temos que achar caminho para que a população ganhe nos projetos que os vereadores fazem nessa casa. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Eu ia falar para o nobre vereador Paulo de Jesus se ele fizesse como indicação, né, diante do projeto. Não, eu posso até fazer como indicação, mas eu fiz a indicação do Conselho Municipal de Transporte Público em 2013, até agora não veio. Nós votamos a minha lei do Disque Denúncia nos ônibus, que foi aprovada pela Câmara, rejeitada pelo prefeito, depois foi mantido o veto do prefeito, porque tinha que mandar por indicação. Eu mandei indicação, o prefeito não mandou a lei. Aí, passado um ano, eu mandei a lei de novo, e aí nós aprovamos a lei e o prefeito não vetou. Então, assim, é essa falta de critério. Então, nós gastamos tempo, porque o meu trabalho aqui é remunerado, não é voluntário, né? Gastamos tempo para elaborar a lei. Aí gastamos papel, os funcionários da Câmara Municipal, aí para vetar um projeto para eu mandar para o prefeito, que talvez esse projeto não venha para a Câmara. E se vir, vai vir para quê? Né? Isso que eu não estou, assim, o que eu não estou entendendo. A gente vai gastar mais dinheiro público de fazer os funcionários da prefeitura terem que pensar o projeto, sendo que isso daí foi conversado com a Secretaria de Educação. É um projeto que já existe, eu não estou inventando a roda. É um projeto que a Secretaria de Educação já tem. É por isso que eu gostaria que nós derrubássemos esse veto, até para a gente poder conversar, até porque eu acho que a própria prefeitura está batendo cabeça. Porque se a Secretaria de Educação já tem o projeto, eles aprovaram a lei, porque eu mandei, antes de protocolar a lei na Câmara Municipal, eu enviei a lei para a secretária de Educação, que deu aval para a apresentação da lei. Então, está tendo um bate-cabeça no governo, na administração pública. Agora, nós, Câmara Municipal, a gente não pode ficar nessa daí que o governo quer. Eu acho que a gente tem que ver o que a população quer e não ficar nesse joguinho. É isso, presidente. Obrigado.
Mais algum vereador gostaria de manifestar? Não havendo, coloco em votação o parecer desfavorável da Comissão de Constituição e Justiça. Os vereadores que concordam com o parecer desfavorável permaneçam como estão. Parecer desfavorável, aliás, parecer pela rejeição. Por 6 votos a 5 foi rejeitado. Arquive-se. Senhor presidente, temos aqui o relatório final da Comissão Temporária de Assuntos Relevantes quanto ao trânsito. O nobre vereador Paulo de Jesus já fez as indicações aqui nos tópicos, né, Paulinho? O Ira. A Comissão Temporária de Assuntos Relevantes, instituída pela Resolução número 003/16, de autoria do vereador Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo, de 23 de fevereiro de 2016, publicada no Imprensa Oficial do Município em 27 de fevereiro último, com a finalidade de realizar levantamentos dos acidentes de trânsito no município de Atibaia, entre fevereiro de 2013 e 22 de fevereiro de 2016. Destaque a comissão ficou aberta para a participação de todos os vereadores, sendo excluído aquele que faltar em 2 reuniões marcadas pelo presidente. Desta forma, os membros ativos dessa comissão foram Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo, presidente, Paulo Fernando Serrano Cata Preta, Daniel da Rocha Martini, Francisco Carlos Avanço, Ubiratã Fernandes de Oliveira, José Carlos Machado, Edson Bento Leite e José Luiz de Oliveira. Em cumprimento ao artigo 122, parágrafo 6º do Regimento Interno desta Casa de Leis, a comissão apresenta o seguinte relatório. Das indicações coletadas, a comissão identificou 439 indicações relacionadas ao problema relacionados ao trânsito de nossa cidade, como falta de placa indicativa, falta de faixas de pedestre, falta de sinalização horizontal e vertical, falta de semáforo, entre outros problemas. A relação das indicações está no anexo 6º desse relatório. Sugestões gerais. A comissão entende que é fundamental um trabalho em conjunto de toda a sociedade para a diminuição dos acidentes de trânsito em nosso município. Dessa forma, propomos, primeiro, criação de um conselho, Comissão Municipal para Análise dos Acidentes de Trânsito. Acreditamos que essa medida poderá unir os diversos setores da sociedade em determinada periodicidade para analisar os acidentes acontecidos dentro daquele período, debater suas causas e encontrar soluções para que acidentes similares não ocorram mais naquele ponto. Política pública de educação no trânsito. É fundamental que o Poder Executivo
juntamente com outras instituições e a sociedade civil, implemente uma política pública de educação no trânsito, voltada para todas as faixas etárias, mas com um foco primordial nas crianças e adolescentes, para que no futuro tenhamos motoristas mais conscientes de suas responsabilidades. Fortalecimento da fiscalização de trânsito. O poder público municipal necessita urgentemente fortalecer o setor de fiscalização de trânsito no nosso município. Infelizmente, a falta de consciência no cumprimento das leis de trânsito precisa ser punida, para que a impunidade não seja um fator que incentive a prática de irregularidades que possam causar acidentes e mortes em nossa cidade. Quarto, manutenção da sinalização de trânsito, como apontado por todas as autoridades presentes em nossa reunião. A falta de sinalização é o maior motivo para os acidentes de trânsito em nosso município. É necessário que o poder público atue com prontidão na colocação das placas de sinalização, na pintura das faixas de pedestre, pinturas de lombadas e marcações de solo e na melhoria daqueles que porventura estão apagadas ou vandalizadas. Conclusão. Em face dos elementos colhidos através das reivindicações da população, durante os trabalhos desta comissão, dos dados fornecidos pelas instituições que atuam em nosso município e das indicações recebidas dos vereadores desta Casa de Lei, é possível concluir que os problemas relacionados ao trânsito municipal são necessidades prementes e fatores potencializados dos acidentes acontecidos em nosso município. Desse modo, alerta-se ao Poder Executivo Municipal que sejam elaboradas soluções províquas no que diz respeito à sinalização de trânsito e fiscalização de atos infracionários dos motoristas que trafegam nas vias do nosso município. Outro sim, observou-se que se torna imprescindível o contato permanente entre Poder Executivo, Legislativo Municipal e instituições que atuam diretamente com acidentes de trânsito, como Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e Sociedade Civil, para identificação e resolução em mais rapidez dos fatores causadores dos acidentes de trânsito em nosso município. Salão Nobre, Presidente Tancredo Almeida Neves, ao 19 de agosto. Assina o vereador Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo e outros membros. Para a ciência do plenário, encaminhe-se ao senhor prefeito após arquive-se. Senhor presidente, também já não temos mais nenhum parecer lido nesse expediente. Então, agora que temos o número regimental, vou colocar em votação a ata da 26ª sessão. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada. Passamos à fase de requerimento. Mas está sem protocolo. Requerimento 294/16. Requer ao senhor prefeito informações sobre o valor creditado em conta corrente do Banco do Brasil, no valor de R$ 83.000 mais 637 reais, referente ao cronograma de desembolso do convênio cadastro CIAF número 686937, destinados à execução do objeto pactuado, processo número 59.204.4099/2016-41, conforme cópia de ofício anexo. Requerimento é subscrito pelo vereador, presidente dessa casa, doutor Edson Bento Leite.
Requerimento 294/2016 do nobre presidente dessa casa, Dr. Edson. Se houver algum vereador queira discutir, esse é o momento. Não havendo... Senhor presidente, eu queria que você, o nobre presidente que fez o requerimento, pudesse nos falar sobre as informações. 10 minutos. Qual a parte? Na realidade, isso aqui foi uma liberação de recurso por intermédio de uma ordem bancária do Banco do Brasil, no valor de R$83 mil, que a gente teve que fazer essa indagação ao prefeito, mas por proforma, que é uma verba que veio de Brasília, uma verba federal, já foi alocada inclusive no Banco do Brasil, foi somente para a gente poder dar seguimento ordinário à solicitação. Mais algum vereador? Não havendo mais nenhum vereador querendo discutir, coloque em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficiais. Pelo senhor presidente, eu gostaria de estar assinando neste momento os 3 requerimentos do professor Rodrigo Parras, que não se encontra nesse momento no plenário. Eu vou fazer a leitura, o nobre vereador Paulo de Jesus já assinou também, para que a gente pudesse fazer. Tá bom, nobre vereador? Obrigado, vereador. Requerimento 295/16. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações sobre o asfaltamento da rua Agapanto, no Retiro das Fontes. Requerimento subscrito pelo vereador Rodrigo Parras e assinado pelo vereador Paulo de Jesus e o vereador Wilson de Vasconcelos Veigas. Em discussão, o requerimento 295. Se houver algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Não havendo, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficiais. Requerimento 296/2016. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações sobre providência em relação à limpeza e conservação de imóvel vizinho ao Centro de Convivência do Idoso. Requerimento subscrito pelo vereador Rodrigo Parras e assinado pelo vereador Paulo de Jesus e o vereador Wilson de Vasconcelos Veigas. Em discussão, requerimento 296/2016. Se houver algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Não havendo, coloque em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficiais. Requerimento 297/2016. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações sobre ações para coibir atos de violência e tráfico de drogas dentro e no entorno das escolas. Requerimento subscrito pelo vereador Rodrigo Parras, vereador Paulo de Jesus e vereador Wilson Vasconcelos Veigas. Em discussão, o requerimento 297. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Não havendo, coloca em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficiais. Senhor presidente, passo ao seu conhecimento que existe aqui um requerimento sem protocolo do vereador José Luiz de Oliveira, mas que outros vereadores também assinaram. E aí eu deixo ao encargo da Vossa Excelência, o senhor vai colocar em votação, sem protocolo, ou vai seguir o rito que a gente tem seguido aí do protocolo? Regimento interno. Senhor presidente, Pesadelo com ele. eu assinei o requerimento, né? Eu queria que não foi explicado que estava sem protocolo. Alô? Então, senhor presidente, gostaria de retirar minha assinatura, porque o combinado aqui foi entrar requerimento com protocolo. Então, eu acabei assinando o requerimento, tá? Então, para mim, fica para a semana que vem. Não estou de acordo, mas... Eu acho que se a gente
A gente está tentando lutar aqui minimamente para manter o nosso regramento. A gente procura espichar de um lado, de outro, na medida que a gente consiga entender que da relevância dos assuntos, da relevância dos processos, até mesmo da manifestação da plateia, quando a gente acha que realmente são assuntos que mereçam esse tipo de interposição. Mas eu acho que realmente, se a gente luta aqui para manter um regramento, e a gente às vezes não está conseguindo. Então eu gostaria de pedir, vênia ao vereador, para que a gente pudesse minimamente manter o regimento sob controle, porque senão a gente vai acabar jogando esse requerimento às favas. E a gente precisa tê-lo não como mas como uma regra, né? E se ordenar em relação a ele, gostaria de solicitar aqui as escusas aí, para que a gente pudesse realmente manter minimamente a ordem dos nossos trabalhos. A gente passa a protocolar o requerimento, ele será lido em data oportuna. Senhor presidente, também já não existe mais um requerimento para ser lido nesse expediente. Passo a palavra ao segundo secretário para que proceda a leitura das indicações. Público presente, nobres pares, mesa diretiva, boa noite a todos. Senhor presidente, de acordo com o artigo 231 do regimento interno desta Casa, solicito a dispensa da leitura das indicações, as 32 indicações, que sejam encaminhadas ao senhor prefeito. Encaminho as 32 indicações ao senhor prefeito nesse instante. Passa a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura de moção. Moção 0042. Moção de congratulações ao dia 27 de agosto, dia do corretor de imóveis. Moção essa proposta pelo vereador presidente dessa Casa, doutor Edson Bento Leite. Para discussão na próxima sessão. Pelo ordem, senhor presidente. Pois não. Eu gostaria de pedir para estar assinando junto com a sua excelência, porque no ano passado eu fiz a moção para os corretores, né? E gostaria de estar assinando com a sua excelência para esse ano essa moção. Está aberto a todos os vereadores que queiram assinar. Muito obrigado, presidente. Moção 0040/2016. Moção de congratulações. Apresenta a moção de congratulações a Álvaro Figueiredo Sandoli, conhecido como Nenê Rotor, por elevar o nome de Atibaia pelo Brasil e pelo mundo para a prática do voo livre. Em discussão e votação a moção 40/2016. Se houver algum vereador interessado em discutir a moção. Senhor presidente, eu já falei com o nobre vereador Sidney, que é autor da moção. Eu falei para ele da moção que já entreguei para esse atleta no dia 12, junto lá com outros atletas que fizemos a moção aqui, foi aprovada por unanimidade. E no dia 12 eu fiz a entrega por um autor, né, junto com os atletas escolhidos de esportes radicais de voo livre. Então eu eu não vou votar na moção, porque eu já tinha feito a moção e já entreguei a moção no dia 12. Mas aí fica a critério dele até dar procedimento por conta da moção, até porque ele já recebeu a moção dessa Casa. Pela ordem, senhor presidente. Boa tarde, público presente, nobres pares e mesa diretora. Nobre vereador, com todo respeito a Vossa Excelência, o voto, tanto de um vereador para um outro, cabe à consciência de cada um. A moção ela foi colocada mediante, né, para ser votada. Tenho conhecimento dessa pessoa que vem trazendo para o nosso município títulos importantes e tem que ser reconhecido, porque como ditado,
Quem não é visto não é lembrado. E mais do que justo, eu trazer a moção a essa casa de uma pessoa de suma importância no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de discutir a moção? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora, nobres pares. Boa noite, público presente. Na verdade, eu só gostaria de entender, até para eu me posicionar diante da fala do nobre vereador Miro e do Sidney, assim, meio estranho a gente discutir moção, né? Acho que, enfim, mas você pode fazer mais de uma moção para a mesma pessoa, desde que seja por fato diferente. Senão não tem sentido, senão a casa já cumpriu a função dela ao entregar uma moção por um fato determinado, que foi que gerou a origem da homenagem feita e entregue pelo nobre vereador Miro. Então, se o fato é o mesmo, eu peço licença para discordar da votação. Agora, eu precisava entender se é o mesmo fato, só isso que eu preciso entender. Ou se teve algum outro fato aí que ensejou a elaboração dessa moção para esse atleta. Nada contra o atleta, muito pelo contrário. Só para organizar os trabalhos. Pela ordem, senhor presidente. Poderia ser lido na íntegra a moção? A moção será lida na íntegra. O vereador que afinal assina, na forma regimental, apresenta a moção de congratulações a Álvaro Figueiredo Sandoli, conhecido como Nenê Rotor, por elevar o nome de Atibaia pelo Brasil e pelo mundo, na prática do voo livre. Carinhosamente conhecido como Nenê Rotor, Álvaro, de 52 anos, nasceu em São Paulo e tem 2 filhos, Bruno, de 27, e Guilherme, de 26. Começou a praticar o voo livre aos 17 anos, vendo seu irmão voar. Como ele mesmo conta, estava um dia chuvoso em São Paulo e ele decidiu acompanhar seu irmão até Atibaia. Assim que passou o túnel, o dia mudou e o clima estava perfeito para o voo. Foi o que bastou para Nenê se apaixonar pelo esporte e por Atibaia. Nenê foi se aperfeiçoando no esporte. Em 1981, profissionalizou. E essa paixão pelo voo livre fez com que ele mudasse radicalmente seus planos de vida e decidiu mudar-se para Atibaia, dedicando-se integralmente ao esporte. No ano de 1984, decidiu entrar para o campeonato e hoje coleciona títulos. Entre os destaques estão 4 títulos paulistas, 5 títulos brasileiros, vice-mundial por equipe, 3º lugar no mundial. Para ele, todos são desafios a serem superados e o mais importante, foi o primeiro título brasileiro conquistado em 1989. São muitos títulos e muitas histórias a contar. Hoje, Nenê Rotor orgulha-se de ter espelhado seus filhos este esporte, que entraram de paixão. Minha vida é destinada 100% a esse esporte, que para mim é um estilo de vida. Cada voo, uma emoção, um desafio. Para mim, isso é qualidade de vida, conta Nenê. Mediante ao exposto acima, solicito aos nobres pares que aprove essa moção de congratulações e que a mesma seja oficializada e enviada cópia a esse grande esportista, mais do que merecedor dessa justa homenagem. Salão Nobre, presidente Tancredo Almeida Neves, aos 15 de agosto de 2016, vereador Sidney Luciano Gonçalves. Mais algum vereador? Então, coloco em votação a moção 40 de 2016. Os vereadores que concordam com a moção permaneçam como estão. Você está de pé ou sentado? Senhor presidente. Rejeitada, né? Moção rejeitada por 10 votos a 6.
Presidente, só uma questão de ordem aqui, só até para deixar aqui a justificativa do meu voto nessa questão aí, é que o Miro citou que já havia sido aprovado por esta casa no começo do ano, eu acho, a mesma moção, mas eu acredito que eu não estava aqui, ainda eu estava. Ela foi votada em maio. Então, mas de qualquer maneira eu gostaria de saber o teor inteiro, né? Até porque nesses casos aí o regimento é claro que quem decide é o presidente, não é o plenário, né? O presidente que tem que arquivar ou desarquivar, ou toca para frente ou manda arquivar, né? Não é os senhores vereadores que decidem esse tipo de matéria. Até porque no do 239, na apreciação pelo plenário, considera prejudicado e assim serão declaradas pelo presidente que determinasse o arquivamento, a discussão ou votação de qualquer projeto ou proposição idêntica a outro que já tinha sido aprovado. Então, na verdade, é o presidente que tem que arquivar isso aí, né? Não o plenário. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pois não. Eu creio que a intenção do Sidney, para quem está vendo o que ele tentou fazer, foi dar uma moção para uma pessoa específica, para que essa pessoa fosse reconhecida, não só em Atibaia, mas como ela é também vista no Brasil inteiro, e levando o nome de Atibaia para o Brasil. E o que o Miro fez uma moção para vários atletas de Atibaia. E esse atleta era mais um dentro do grupo. Então eu acredito que o que o Sidney quis fazer era especificamente para o cidadão, e não para um grupo de pessoas, assim como o Miro fez. Então, por isso que eu justifico o meu voto contra, e apoiando o Sidney. Obrigado. Pela ordem, presidente. Não é nem questão de justificativa de voto, mas é uma justificativa de posicionamento. Acho que é por isso que, desde 2013, eu defendo, primeiro, o fim da Câmara Municipal. Na Câmara Municipal, eu defendo e apresentei leis para vereador parar de fazer moção, para não ter mais isso. Porque o que me deixa completamente perplexo foi apresentado um relatório de mais de 50 páginas sobre o trânsito, sobre acidentes de trânsito, sobre mortes na cidade. E não foi falado uma palavra, sobre ninguém comentou, né, como se isso fosse uma vírgula, né, um trabalho de 180 dias. Né? Outros projetos, o projeto do vereador Dedel, que foi rejeitado pelo parecer da Comissão de Justiça, também não foi falado nada. O meu projeto também não foi falado nada. E assim, se perdeu mais tempo falando de uma moção. Né? E o impressionante, vocês estão pagando tudo isso, é quase 12 milhões de reais por ano gasto com a Câmara Municipal. Né? Então, acho que é para a gente começar a pensar os rumos, não para a Câmara de Atibaia, mas os rumos que nós queremos para o Brasil. Porque isso daqui, como eu já disse em outras vezes, é só um reflexo de Brasília, um reflexo de São Paulo. Então, se a população, se vocês não se movimentarem, isso vai continuar na próxima legislatura e se discutindo moção, em vez de se discutir projetos para a cidade. Obrigado, presidente. Senhor presidente, já não temos também nenhuma moção para ser lida nesse expediente. Passamos à fase de tema livre. Primeiro vereador inscrito, o vereador Dedel. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, público presente. O que me traz aqui, senhor presidente, para falar de duas coisas que eu acho que é relevante dentro da administração, não só que o prefeito vem fazendo, mas que esta casa vem apoiando e vem fazendo também para o bem da população e o andar da cidade. Eu gostaria de mostrar um projeto
que foi aprovado por essa casa aqui, no qual houve uma luta de pelo menos 8 anos aí, a gente lutando para que isso viesse a estar acontecendo. 7 anos com certeza. É a obra do Jardim Brasil ali, na travessia da Jerônimo de Camargo, aonde as obras começaram há 2 semanas atrás, está de vento em popa. Estavam querendo fechar a avenida por 45 dias totalmente, aonde iria prejudicar o comércio e as pessoas que ali passam no dia a dia. E, no entanto, a pedido dos moradores e comerciantes, conseguimos que paralisasse um lado da avenida e continuasse passando, até que termine um lado, aí começa o outro lado. E, no entanto, foi feito isso, e a obra está sendo feita de acordo com o que a população pediu do local. Jardim Brasil para o CTB. Assim, evitando futuros alagamentos no local, onde por 3 vezes pessoas perderam tudo aquilo que tinha dentro da sua casa. Inclusive, eu fui uma das vítimas também, que na época tinha ali um salão com materiais dentro, e a casa de inquilino que também alagou até o teto. E com isso, a obra está sendo feita, muito bem feita, acompanhada pelos engenheiros, secretário, e a população também acompanhando, vendo que o serviço está sendo executado também com rapidez, porque pelo que nós estamos vendo, não vai levar os 45 dias que assim prometeram. Então, agradeço aí ao prefeito pelo pedido da população, pedido dessa casa, e a obra sendo concluída. Outra coisa, é uma luta que nós estamos fazendo já há mais ou menos uns 10 anos, que é a água lá para o Belvedere. Não sei se aqui tem moradores do Belvedere. A água está indo lá, creio eu que até o final do ano o pessoal vai estar recebendo a água lá. E o requerimento que hoje estava sendo pedido para entrar na casa aqui, eu até fico meio que chateado quando um requerimento chega de última hora. Quem tem que decidir se o documento entra para o protocolo é os vereadores, com a permissão e abertura do presidente, para que ele possa estar dizendo, vamos pôr para casa aprovar ou não. A decisão fica para os vereadores, porque é de interesse da população, e o que é de interesse da população, essa casa tem que dar liberdade para que isso possa estar acontecendo. Então, quando eu vejo um requerimento entrar por falta de um protocolo, que é um carimbo dizendo, está entrando pela secretaria, mas está entrando pela casa, está entrando pela Câmara Municipal, aprovado por 17 vereadores. Então, eu acho que a importância que nós temos que ver é o que é importante para a população, ainda mais quando assinado por mais de 10 vereadores. Quanto a isso, o importante é que o requerimento foi feito, vai entrar semana que vem, e nós vamos receber a resposta do prefeito, que dia, quando e o término da obra do Jardim Belvedere, a ligação das águas para a casa da população lá que necessita, e depende disso há mais de 10 anos, moradores. Pois não, baixinho? Pela ordem, vereador. Permita uma parte, vereador. Pois não. Boa noite, público presente, nobres pares, mesa diretora, que nos assiste online. Vereador, eu conheço a sua luta pelo bairro do Belvedere, pela água. E o senhor também. Eu também, em 2012, estive em Brasília, também trazendo uma verba de 800 mil para a água do Belvedere. A gente sabe que os moradores, eles fazem poço, chega a atingir 50 metros de profundidade, e aí pedra, porque ali é um morro de pedra que existe ali. Então, vereador, gostaria de estar para a próxima semana também estar assinando com Vossa Excelência o requerimento, porque da forma que eles têm que estar comprando água, caminhão de pipa levando água para eles, é muito difícil, viu? E sabendo que a água passa por ali também, já tem um caminhamento de água ali, que vai lá para o bairro do tanque e não distribui para eles ali, porque se distribuir a água não chega no tanque.
né? Então, eles veem só o gosto da água passar pela boca deles para ir para o tanque, né? Então, na época trouxe 800 mil, o prefeito Denner perdeu essa demanda, perdeu essa verba de 800 mil ao término do mandato dele em 2012, né? Mas agora a gente sabe que tem outra verba que vai contemplar essa água aí. Então, parabéns, vereador, pelo requerimento e gostaria de estar assinando com você para a próxima semana. É um prazer, vereador. Está aberto a todos os vereadores. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Vereador Biratã. 10 minutos. Presidente, posso falar daqui, meu? Fica à vontade. Bom, boa noite a todos. Eu quero falar sobre esse trabalho que foi feito da Comissão de Trânsito aqui. Entendeu? Isso aqui para nós, para mim principalmente, foi um trabalho que deixa a gente, até certo ponto, contente. Contente, porque agora a gente já manda para o prefeito e ele vai analisar o que fazer realmente com a cidade. Sabe, fazer de uma forma técnica, não de formas políticas, porque, vejam bem, não adianta você ter uma cidade linda e maravilhosa que seja uma arapuca, onde um filho seu morra num acidente de trânsito, dentro da cidade. Sabe, eu tenho um filho que morreu há 6 anos atrás, é uma ferida que não se fecha mais, porque a saudade desse menino é muito grande, e eu fico realmente contente por isso aqui, porque é um trabalho que a gente vem colocando para que fosse feito. E a gente teve o apoio aqui de todos os vereadores. Então, eu falo disso aqui, presidente, de uma forma emocionada e de uma forma, até certo ponto, feliz. Porque eu tenho certeza que os meninos que morrerem nessas avenidas que são feitas sem projetos, sem planejamentos, esses meninos não morram mais. Ou se morrer, vai ter uma comissão que vai investigar. Entendeu? Como foi o meu filho, como foi o do Jumbinho, como foi a menina lá do Copacabana, como foram os 3 que morreram em frente ao Extra ali, porque, caramba, a pessoa sai para jantar com a família, pô, numa chuva, numa tempestade qualquer, entra numa avenida e morre todo mundo, e ninguém dá bola. Ninguém vai investigar. Sabe, se existe um crime, tem a polícia, tem todo mundo, sabe, tem investigação. Caramba, e um filho teu morre passeando numa cidade linda, maravilhosa, bonita, e ninguém investiga? Ninguém é culpado? A única culpa que fica, senhores, é a família, que fica o quê? Fica curtindo um luto eternamente. Eu sempre falo que o luto é uma sentença eterna. Então não adianta a gente ter uma cidade linda e maravilhosa que mate nossos filhos. Então essa comissão aqui, presidente, parabéns a todos, Paulinho que coordenou tudo isso, isso é um trabalho fantástico e tomara que isso seja levado a sério, Paulinho, tomara que os governantes, antes de fazer uma avenida, que faça o projeto e que apresente os riscos desse projeto. Entendeu? Eu sou médico, eu já contei isso uma vez, eu de plantão em Bragança Paulista, na faculdade, quando abriram aquela avenida, Edson, lá norte-sul, chegou um carro cheio de cabeça para um lado, perna para o outro, quer dizer, faz uma avenida bonita, mas não adianta nada, no outro dia uma família inteira morre ali. Então vejam bem, que se faça um projeto, e que esse projeto seja avaliado, e que seja dado os fatores de risco, que seja assinado por um engenheiro de trânsito que entenda isso. Não adianta você fazer uma avenida linda, maravilhosa, que seja o quê? Uma arapuca para matar um filho seu. Quando você faz um projeto de uma casa, de um prédio, todo mundo avalia. E por que as prefeituras não podem fazer isso? Eu não falo só de Atibaia, não, eu falo isso de Brasil. Entendeu? Depois coloca os redutores de velocidade, os semáforos. Não, eu acho que antes de fazer um projeto que se avalie o risco que essa avenida possa trazer. Para quê? Para que não mate ninguém, caramba. Não adianta você fazer uma linda avenida e que ela mate
No outro dia, depois da inauguração, entendeu? Aí vão culpar, a culpa é de quem? A culpa é do indivíduo que estava em excesso de velocidade, a culpa é do indivíduo que estava drogado, que estava bêbado, aí começam os falatórios mil referente a isso. Então, senhores, eu vou dizer uma coisa de coração. O luto eterno não é uma coisa boa. Isso eu garanto para vocês. Então, vamos ter consciência e parabéns a essa comissão aqui. Parabéns. E eu espero que isso seja levado a sério para que um dia não aconteça com você, com o outro e até comigo mesmo. Tá? Porque eu realmente não durmo mais quando um filho meu está na rua. Justamente por causa disso. Tá? Boa noite, senhor. Permite uma parte, vereador? À vontade. Então, você falou de vidas aí, né? Nós também, esses últimos, o ano passado, o ano retrasado e mais para trás aí, nós perdemos também na estrada lá que liga Palavra da Vida, Maracanã, algumas vidas de pessoas conhecidas a gente, né, com acidentes, porque foi feito o asfalto, não tem sinalização nem horizontal nem vertical. Talvez se tivesse essa sinalização, talvez alguma dessas mortes talvez tivessem sido evitadas, né? E não é por falta a gente pedir sinalização, pedir placas, pedir para que faça a demarcação de um lado, de uma via da outra, né? Então, eu acho que a Secretaria de Trânsito e Transporte, ela não adianta só fazer, como você diz, não adianta só fazer o asfalto, mas também sinalizar, né? A gente chega lá no Jardim Maracanã mesmo. Também tem uma escola, tem centro comunitário, tem posto de saúde, né? Tem tudo e não tem uma sinalização dividindo a estrada. Então, anda-se de qualquer jeito na via, né? E temos quantas crianças saem daquela escola, quantas pessoas circulam dentro do posto de saúde e não tem uma demarcação. Agora que estão colocando calçada na escola, porque já é um pedido desse vereador há bastante tempo, se coloque calçada, porque é obrigação de nós, munícipes, colocar calçada e muro nas casas, gente. Mas o poder público também, ele tem que partir dele primeiro. E no caso, agora está se fazendo, já há mais de ano que tem pedido meio calçada no posto de saúde e no centro comunitário. E também na escola da Graça lá. Então, vereador, eu acho que as vidas às vezes se esvai por causa de cuidados de trânsito. Obrigado, vereador. Próximo, vereador. Vereador Daniel Martini. Dez minutos com partes. Boa noite a todos novamente. Quero fazer minhas as palavras do nobre vereador Biratã acerca da importância dos trabalhos presididos pelo nobre vereador Paulo Jesus, que com muito empenho e muita competência organizou as informações recebidas dos órgãos competentes e compilou junto com todos os trabalhos da assessoria, ouvindo diversos órgãos, as informações enviadas para encaminhar para a prefeitura. Um trabalho de suma importância e parabenizar aqui o Paulinho pela condução dos trabalhos e, como o nobre vereador do Biratã disse, nós esperamos que tenha resultados. Falando de trânsito, agora no horário de pico, eu estava voltando de viagem, ingressei pela principal via da cidade e está ocorrendo uma obra, né? Nós sabemos que obras elas causam transtornos e principalmente tem trazido grande impacto no local, né? E o que nós estamos sentindo falta e a população tem pedido é que sejam colocados funcionários, agentes de trânsito, principalmente nos horários de pico na Avenida Carvalho Pinto, né? Na rotatória em frente ao Extra, nos outros entroncamentos e intersecções, o trânsito ele fica totalmente desordenado e um agente do trânsito cumprindo uma função quando não há semáforo, ele pode ajudar a organizar o trânsito, especialmente dando fluxo para quem vai para um lado, quem vai para o outro. Então temos enfrentado problemas com isso. Eu pessoalmente no dia de hoje enfrentei e não encontrei nenhum agente de trânsito no local trabalhando e orientando a população. Então fica aqui o nosso pedido à prefeitura para que organize melhor nesse período de obras. Tenho certeza que a obra vai ficar boa
Só que nesse período tem causado transtornos. Então peço ao líder do governo, o nobre vereador Lucas, que se puder fazer a gentileza de encaminhar esse pedido ao governo, eu ficaria muito agradecido. Ao mesmo tempo, quero também parabenizar a Secretaria de Saúde e a Vigilância Sanitária por estar promovendo uma campanha contra a dengue. Nós sabemos que essa é uma época do ano em que não é muito comum surto de dengue, até pela ausência do calor e tudo mais, poucas chuvas, mas a Prefeitura desde já está trabalhando na educação da população, distribuindo folhetos como esse nas casas. Esse foi um requerimento da Câmara Municipal, lutamos muito para que a Prefeitura fizesse isso de forma contínua e acredito que a Secretaria de Saúde está promovendo essas campanhas. O que eu acredito que precisa ser feito também é que a Prefeitura dê publicidade à população acerca dessas campanhas, porque é tão incomum que a população fica assustada quando bate alguém e toca a campainha dizendo que é da Prefeitura, querendo entrar na sua casa para vistoriar determinado local, se tem água parada e tudo mais, principalmente em época que não é de chuva. Então eu recebi ligações de pessoas perguntando isso. Olha, a Prefeitura está fazendo alguma campanha? Porque tem um cidadão tocando minha campainha aqui, estou preocupado. A gente sabe que existem golpes na praça nesse sentido, né? As pessoas se identificando muitas vezes até como policiais, inclusive com farda, e as pessoas preocupadas. Será que a Prefeitura está fazendo campanha mesmo? Então seria de bom alvitre que a Prefeitura comunicasse isso no site oficial e através também dos outros meios de comunicação que a Prefeitura dispõe. Gostaria de pedir que fosse passado algumas fotos aqui. Munícipes me procuraram essa semana acerca de 2 assuntos interessantes. O primeiro deles, nós estamos falando um pouquinho de manutenção em próprios públicos e principalmente de espaços de lazer e prática de esporte. Aqui são algumas fotos tiradas no dia de hoje da pista de caminhada e de Cooper ali do Lago do Major. Temos recebido telefonemas, ligações, diversos munícipes pedem a manutenção. Aí nós vemos uma vegetação em tamanho um pouco avançado. Isso aí poça, até normal, né? Choveu, isso aí não é essa a questão. Mas a questão da irregularidade do piso, as pessoas elas correm, as pessoas caminham, muitas vezes pessoas de uma idade já avançada, utilizam o espaço para prática esportiva, muitos com recomendação médica. Nós temos aqui 2 médicos na casa, eles sabem que exercícios físicos são recomendados por muitas vezes por médicos. Temos uma academia ao ar livre no Lago do Major também. Mas situações como essa precisam ser corrigidas pela Prefeitura. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a 4ª vez que nós vemos aqui pedindo manutenção desses equipamentos públicos. Então, o estado para caminhada e corrida é até perigoso. A pessoa que me ligou semana passada para relatar a situação, disse que o pai dela, que já é um senhor com mais de 60 anos, caiu e machucou a testa, caminhando, fazendo prática esportiva no Lago do Major, por conta da irregularidade da pista. Ali do lado a gente está vendo o bebedouro, né? Não sei, quem frequenta lá sabe que é o bebedouro. Quem não frequenta não sabe que aquilo é um bebedouro. O vandalismo praticado, isso é uma questão de segurança pública e tudo mais. A Prefeitura diversas vezes já arrumou, mas novamente o vândalo acontece. Então, por partes, né? Não adianta a gente querer resolver tudo de uma vez, mas precisa melhorar a segurança pública, precisa melhorar o monitoramento. A iluminação no Lago do Major melhorou. Nós vimos que foi colocada iluminação pela Prefeitura, alguns espaços estão melhor iluminados. A cancha de areia melhorou, as redes para quem pratica o esporte está lá, está colocado, isso foi um avanço. E agora precisa melhorar a pista, né? Não tem muita discussão, né? Precisa avançar nesse ponto na manutenção. Queria também passar pode passar as fotos do lago? Quero que passe um pouquinho o córrego ali no Parque das Nações. Outro munícipe me procurou na última semana, pedindo que a Prefeitura intensifique os trabalhos, assim como tem feito na questão da dengue, numa época que não é chuvosa, mas que intensifique a limpeza das margens dos córregos e dos riachos do nosso município, na época que não é de chuva, porque quando vem a chuva não adianta querer fazer depois que a chuva veio, fortes chuvas, né? Então, esse é o córrego do Parque das Nações, desemboca no rio Atibaia. Nós sabemos que é um bairro que historicamente tem problemas de alagamento e a população está requerendo a atenção da Prefeitura para a limpeza dessas margens e, se houver a possibilidade, obviamente, de algum tipo de trabalho efetivo dentro do córrego para melhorar o caimento da água no sentido do rio, para que seja feito. Então, as margens estão ocupadas, existe vegetação e, principalmente, sabemos que esse lixo, essa vegetação, tem lixo também, mas a outra vegetação e sujeira que estão nas margens, na primeira chuva forte que vem, ela vai para dentro do córrego. E aí ela também atrapalha no fluxo da água.
Então, trabalhos que a Prefeitura deve fazer rotineiramente, assim como a manutenção do Lago do Major que nós fizemos. Vi morador aqui do Vitória Régia, quantas e quantas vezes os moradores estiveram aqui presentes, requerendo manutenção nas vias públicas do bairro, situações absurdas de grandes crateras nas vias, com carros dentro, dificultando o acesso, o ir e vir da população. Isso é um dever da Secretaria de Infraestrutura. Nós sabemos que a cidade é grande, que existe muitas vias não pavimentadas que requerem manutenção, mas o Vitória Régia é um bairro que sempre precisa de uma atenção especial. Nós sabemos e temos requerido isso à Prefeitura, né? Então fica aqui o meu pedido. Usei a tribuna hoje para falar exatamente de problemas que todos nós enfrentamos como munícipes, antes mesmo de vereador, nós enfrentamos como munícipes. Questão da falta de espaço próprio para a prática esportiva, o Lago do Major, um cartão postal da nossa cidade, no estado que se encontra. Questão das enchentes, que não é só o Parque das Nações que sofre com isso. Nós sabemos que a causa da enchente não é só essa, mas precisamos contribuir para minimizar os impactos. E aí também a manutenção de vias públicas, temos lutado muito por isso nessa casa, questão do trânsito e organização do fluxo de trânsito na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. O novo vereador vai me dar uma parte. Daniel, né? Claro, Miro, claro. Até porque eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, porque fiz parte também da comissão em 2013, quando Vossa Excelência foi presidente e criou a comissão de assuntos relevantes para discutir as ações ligadas ao trânsito, e vou estender o cumprimento para o Paulinho, que deu continuidade. Parabéns, mas você também, porque você iniciou. Fiz parte com você também da comissão. Agradeço, Miro. Aquela comissão foi uma comissão de assuntos temporários que realizou um trabalho bacana. Não era focado em acidentes, era focado em sugestões viárias, e foi um trabalho, ouvimos a população, o senhor participou ativamente, teve um resultado muito positivo, e agora essa do trânsito, de acidentes, complementa aquele trabalho feito no início do mandato. Parabéns para você e parabéns para o Paulinho, que deu continuidade. Próximo vereador. Vereador Wilson de Vasconcelos. Senhor presidente, permissão para falar do local. Senhor presidente, a nossa comissão de finanças, ela se reúne a cada 15 dias, né, para tratarmos assuntos dos projetos de lei. Então aqui, em conjunto, a comissão, eu, Paulo Catapreta e o vereador Sidney, nós na última quinta-feira estivemos nos reunidos, e aqui tem uma síntese dos projetos discutidos na nossa reunião. Então vou até dar uma lida aqui. O projeto de lei 160 de 2015, o PL do pagamento de água e esgoto pelo consumo real. Parecer favorável da comissão para leitura na próxima sessão. E a gente está em discussão com o SAAI há bastante tempo, né? Para que você pague só o real, o consumo real, não o mínimo, né? Então, discutimos e fizemos o parecer. O outro projeto de lei 50 de 2016, que autoriza o Executivo a permitir que o cidadão descarte medicamentos vencidos nas UBSs. Ele recebeu o parecer desfavorável da Comissão de Justiça por ser um PL autorizativo. Certo, vereador Lucas? Eu fiz uma emenda que ele muda o artigo 1º, que passa a autorizar o cidadão a descartar os locais que a legislação determina. Então nós mudamos uma emenda para que ele deixe de ser autorizativo. O PLC 7 de 2016, que é da doação de terreno para o Capeta, né? O Catapreta pediu vistas com conjuntado de documentos, feito parecer conjunto com comissões de Justiça e Finanças. O PLC 6 de 16, a criação de 250 cargos de auxiliar de alimentação para a Secretaria de Educação. A comissão vai oficiar o presidente, já foi assinado por todos os presidentes aqui. Solicite informações à Prefeitura. Observação, o PLC chegou à comissão no dia 17/8 e vence no dia 24/8. Estava na Comissão de Justiça. Então, é prazo muito curto, né, para que a comissão ela faça o parecer. E como já havia enviado alguns pedidos para que a Prefeitura mandasse alguns documentos, então
nós enviamos ao seu gabinete para que oficie a prefeitura para que nos mande os documentos necessários para que a gente possa estar fazendo parecer. E o outro é o PLC 4/2016, que fala sobre o food truck. Na sessão do dia 15/8, por sugestão do vereador Paulo de Jesus, foi aprovada a convocação conjunta de audiência pública pelos presidentes das comissões de Educação, Saúde, Esporte, Cultura e Turismo, de Finanças e Orçamento, de Justiça e de Parcelamento de Solos. A audiência será no dia 5 de outubro, por estar distante, oficiar ao presidente para que o Departamento de Comunicação inicie ampla divulgação para que os interessados compareçam. As 3 publicações da imprensa oficial serão a partir de 17 de setembro. Então, é prazo suficiente para que possamos, em conjunto, todas as comissões, fazer audiência pública. Parabenizar o vereador Paulo de Jesus, pela iniciativa de pedir a audiência pública, porque é necessário para dar transparência, para que o povo possa vir discutir food truck, Então, parabéns aos vereadores, aos presidentes, para que a gente possa estar fazendo audiência. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, não temos mais nenhum vereador inscrito em tema livre. Passamos à leitura da pauta da ordem do dia pelo primeiro secretário. Processo a ser discutido e votado na ordem do dia da sessão ordinária do dia 22 de agosto de 2016. Projeto de lei complementar número 007/16, de autoria do senhor prefeito, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 68, de 15 de setembro de 1992, que autoriza o Poder Executivo a doar um terreno com área de 316 metros quadrados à Casa do Pequeno Trabalhador de Atibaia. Primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal. Nesse instante, coloco em discussão o projeto. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Não havendo, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal para a votação. Vereador Wilson de Vasconcelos Veigas. Pela aprovação. Vereador Emil Ono. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista. Pela aprovação. Vereador Jair Bonilha. Pela aprovação. Vereador Jorge Jesus. Pela aprovação. Vereador Ubiratã. Pela aprovação. Voltamos lá para o vereador Avanço. Pela aprovação. Vereador Daniel Martini. Pela rejeição. Vereador Paulo Jesus. Pela aprovação. Vereador Paulo Cata Preta. Pela aprovação. Vereador Lucas Cardoso. Pela aprovação. Vereador Rodrigo Parras. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Esse vereador, pela aprovação. Vereador José Luiz Oliveira. Pela aprovação. Vereador Sidney Luciano Gonçalves. Pela aprovação. Vereador presidente Dr. Edson Bento. Pela aprovação. Aprovado com 16 votos. Em primeira discussão, com o voto contrário, a segunda discussão. Nesse momento, passamos à tribuna livre com o senhor Edivaldo Luiz Jesus, por gentileza. O assunto abordado será a apresentação de projetos da ONG AFO Brasil, a fim de promover o desenvolvimento dos mesmos em diversos bairros de Atibaia, conforme a Lei nº 4452, de 15 de junho de 2016, de utilidade pública. Já manifestando que o prazo para pronunciamento de 20 minutos. Após o senhor, por gentileza, dirija-se ao seu local para a gente poder fazer algum comentário que faça depois da fala, ok? 20 minutos, fique à vontade, está em casa. Obrigado. Tem aluna minha aí, que eu tô meio baixinho aqui, eu tenho que puxar um banquinho aqui, vocês aguardam só um minutinho, tá? Verdade, ó. Esse banquinho
Assim é melhor, eu fico um pouco maior aqui, dá para sentir um pouco maior agora, né? Subi, agora eu subi. Primeiramente, agradecer a Deus, agradecer a oportunidade de estar hoje aqui podendo falar e expor um pouco do nosso trabalho. Apesar das minhas alunas não ter aplaudido quando eu vim para cá, eu aceito com atraso. É isso aí, obrigado, olha lá. O Vitória Régia está presente, eu vou falar depois o nome dos bairros aí. Cumprimentar a todos, muito obrigado pela oportunidade aí. E antes da gente estar falando do nosso projeto, eu gostaria de estar passando um videozinho, que algumas imagens já vão começar a falar um pouco e depois eu faço um complemento em cima disso. Não importa o que eu diga, seu amor por mim não falha. Sua graça é maior que a vida. Pela graça eu salvo sou, pela graça me libertou. Eu jamais fui merecedor, mas pela graça eu sou. Isso aí. Pessoal, e como deu para ver, notar um pouco aí, são diversas modalidades que a gente trabalha, né?
Por que a escolha do qualidade de vida e saúde, esse trabalho social? Porque o nosso foco é atender a família. Então a gente não se foca só em um esporte ou em uma modalidade. Por nós termos bastante professor de educação física formados e aptos a várias atividades, nós somos bastante ecléticos e procura aproveitar muito a realidade de cada bairro e colocar isso diante dos nossos projetos. Esse projeto de zumba e ginástica é um projeto que vem crescendo muito. A gente começou há 5 anos atrás ali no bairro dos Cerejeiras e tivemos a oportunidade de estar apresentando esse trabalho em diversos outros bairros da cidade de Atibaia. E até hoje ainda vem alguma demanda, outros bairros que por meio de colegas ou até por visita na aula conhece e pede o projeto no bairro. E a gente, no momento, não está tendo essa condição de atender, né? Mas é um projeto que leva até as pessoas uma qualidade de vida melhor através não só das aulas, mas através das informações que, às vezes, por mais simples que ela seja, faz uma grande diferença na vida das pessoas que participam dessas aulas, como beber água regularmente, como fazer isso, né? As dúvidas entre ganhar ou perder peso e ficar sem se alimentar para perder esse peso, sabendo que isso é muito prejudicial à saúde. A gente que tem essa formação em educação física trata muito disso. Vamos até um certo ponto para não invadir a área de nutricionista, mas o básico temos que saber. Eu costumo falar muito para minhas alunas, e elas sabem disso, que chegar lá e dar uma boa aula é o mínimo que um professor tem que fazer, porque ele estudou para isso. Esse projeto ele requer um pouco mais que isso. O cuidado com a pessoa, o cuidado com o próximo, as informações, disponibilidade de atender as pessoas, de realmente se preocupar com o que está fazendo. Não simplesmente a gente copiar uma coreografia do YouTube e subir no palco. Tá? Não se resume a isso. No entanto, que elas sabem que eu sou bem chato em relação à aula, eu pego no pé em relação ao exercício e não gosto que levem dúvidas para casa, né? É um dos focos que a gente pega bastante. Então, a ginástica, mãe de todas as outras que surgiu depois, ela ainda predomina dentro da qualidade de vida e da saúde. E a gente consegue, dentro desse trabalho, hoje eu tenho meninas aí a minha aluna mais nova hoje deve ter 12 anos de idade. A mais velha deve ter uns 70. Ah, mas ela não pode fazer, ela teria que estar numa turma específica. Depende da formação, da postura da sua aula, da sua orientação dentro da aula. Então, nós não fazemos acepção de pessoas, conseguimos sim atender as pessoas que chegam até a gente. Dispensamos hoje muitas pessoas por questão de saúde, hérnia de disco, osteoporose, problema de joelho, quadril. Hoje, se tivéssemos uma piscina aquecida, por exemplo, climatizada, poderíamos estar atendendo essas pessoas também que necessitam do movimento, mas só podem fazer isso no meio líquido. Não pode sofrer nenhum tipo de impacto. Isso daí seria ótimo para que pudéssemos também atender essas pessoas. Futuramente, seria um próximo passo nosso. Dentro da ginástica, da zumba, que traz o divertimento, traz essa união de família, vão meninas, vão tias, vão todo mundo junto, o círculo de amizade delas aumenta, né? O benefício não está só na saúde própria, está na autoestima, está no círculo de amizade, né? Tudo isso que elas começam a trabalhar ali dentro muda e altera muito na vida delas, tem uma contribuição muito grande. E a satisfação maior que a gente tem, como já aconteceu comigo, que eu ganhei um abraço, e uma senhorinha me abraçou e me agradeceu simplesmente por poder pegar a própria lata de arroz em cima do armário. Por movimentos que ela andou fazendo, por alongamentos. Essa é a gratificação do nosso trabalho. Porque antes das aulas, ela não conseguia fazer isso. Né? Pessoas que a gente sabe que não tem condição de chegar até o trabalho onde são oferecidos, e a gente leva o trabalho até ela. Porque os bairros afastados, conheço muitas delas que trabalham na roça o dia inteiro no Cabo da Enxada. E ela não tem condição de pegar um ônibus e vir aqui na cidade fazer uma atividade física. Então, a gente vai até lá, levar a atividade física para ela. E é engraçado, às vezes, quando a gente fala, eu até comentei, nossa, hoje eu ganhei de presente de uma aluna minha 1 quilo de mandioca ou alguma coisa que ela colhe na roça e leva para a gente. Isso é gratificante. Pela humildade das pessoas que estão ao nosso redor, né? Que fazem aula, que agradece pela aula que a gente está levando. E eu, muitas vezes, por não trabalhar só com isso,
Eu dou aula de capoeira, trabalho na Fundação Casa, e eu chego na aula cansado, às vezes sem condição de dar uma boa aula. Aí eu vejo 40, 30 carinhas me esperando, parece que a minha energia se renova. E eu brinco muito com elas, nossa, hoje vocês vão ficar de boa, porque eu estou bem cansado, a aula vai ser tranquila. E quando acaba a aula, elas estão derretendo, né? De que a aula foi pegada, foi puxada, e sempre bem orientada. Então, eu acredito, as minhas alunas estão presentes aí, que se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês podem levantar a mão e questionar, que está sendo muito produtiva a aula para vocês, porém, eu não posso oferecer mais vezes na semana, por enquanto, acredito que futuramente, em breve, vamos poder ter o nosso objetivo de 3 aulas na semana em cada bairro, né? E uma vez só por semana é pouco, melhor que nada. Por isso que as minhas aulas hoje, elas se tornam mais uma palestra, para poder ensiná-las a fazer algo em casa, a tirar 20 minutos, 25 minutos do seu tempo de manhã ou à tarde e ter uma atividade física em casa com segurança, principalmente, né? Com segurança, porque uma pessoa que não está apta à atividade física, se fizer movimento fora do seu conhecimento, pode ocasionar um infarto, um desmaio, cair, bater a cabeça e aí uma série de outros problemas mais agravantes. Então a orientação é fundamental diante de qualquer aula. E diante desse trabalho de ginástica e aeróbica, a gente vem com o restante da família. Vários bairros as pessoas não vão fazer porque o nosso critério de aula para adulta é o momento mulher, é o momento dela. Então, a gente não deixa criança correndo pelo espaço, não temos homens pelo espaço tirando foto ou filmando. Então, a gente precisa ter uma atividade para que essas pessoas que não faz a aula porque não tem com quem deixar os filhos, poder fazer a aula e levar seu filho. Por isso a gente tem a turma também da capoeira, que está sempre junto com a gente, que a gente pretende instalar junto a cada projeto de zumba, ter a aula da capoeira, ter uma aula de recreação, ter algum tipo de atividade onde a pessoa possa ir para o projeto e levar seu filho. Né? Seu filho vai estar aprendendo, vai estar ali em algo bem produtivo, o pai pode ir junto, o marido quer ir, eu vou com você, mas eu vou ficar na capoeira. A capoeira... eu sou suspeito a falar, porque dentro da capoeira a minha formação é de contramestre. Eu sou aluno do mestre Cícero, aqui presente, e ela é maravilhosa. Ela atende a partir dos 2 aninhos de idade e vai até a pessoa aguentar fazer alguma coisa. Hoje, a minha turma, eu tenho uma turma de 17 alunos, de 2 a 5 anos de idade, em uma escola. E o restante das idades... na Fundação Casa, ou no núcleo do nosso trabalho. Então, um trabalho muito produtivo e gratificante. Né? A capoeira ela traz uma desenvoltura, um desenvolvimento. A gente tem aqui, eu creio que, eu até conheço o vereador aqui que é formado em Educação Física, e sabe que é fundamental respeitar a faixa etária de desenvolvimento da criança. Então, a aula ela tem que ser muito bem elaborada, para a gente não atropelar isso e causar um trauma na criança antes de que ela desenvolva. Né? Então, tem que ser muito bem pensado para trabalhar com a criança dentro da faixa etária que ela está, deixando sempre a recreação, a brincadeira, saber que criança é criança, ela precisa brincar a todo momento. Né? E a gente tem isso provado cientificamente, que a criança aprende muito mais brincando do que a gente pegando e posicionando e firmando isso e aquilo. E a absorção também do conhecimento diante da atividade física, ela é muito significante. Tá? A gente tem outros projetos ainda que pretendemos acrescentar aí, que falam um pouco sobre isso, seria uma outra história aí um pouco mais para frente. Então a capoeira também é algo que a gente procura estar levando junto com a gente, nos núcleos que a gente vai dar aula, para poder contribuir com a família. E as minhas meninas dentro da ginástica, da zumba, sabem que às vezes também rola uma musiquinha de capoeira lá. Aí eu pergunto, vocês sabem fazer? Não, coloca uma música eletrônica, faça um movimento de capoeira, isso que a gente chama de aplicação indireta da aula da capoeira, e elas fazem a ginga, elas fazem uma queixada, elas fazem movimentos da capoeira dentro da aula de zumba. Diga, Roma. Roma, a Roma já tá boa já, né? Dá para dar umas pernadas já na roda de capoeira. Tá? Então, é isso que a gente vem trabalhando e estamos encontrando bastante resultado. Pessoal que às vezes
chegam até a gente para dar um simples aperto de mão, um abraço e agradecer pelo trabalho que nós estamos oferecendo, é uma gratificação que não há dinheiro no mundo que pague. E a gente tem aquela, eu falo isso me incluindo, acho que a maioria das pessoas, uma barreira que a gente divide às vezes, acha, isso é capaz, isso não é capaz. Por exemplo, com esportes de elite, a gente vê nitidamente na nossa cidade, é só um exemplo, deixando bem claro que não é crítica nenhuma em cima de qualquer esporte, porque eu trabalho com a maioria deles, que a gente quando fala de tênis, acha que é um esporte meio elitizado. Esse lado tem mais a cultura do tênis do que o outro lado da cidade, que citam muito que Atibaia é dividida pela pista, existem 2 Atibaia. Tá? E eu não acredito na elite do esporte, porque eu tive aqui nessa cidade, há um tempo atrás, um projeto único, e atendi mais de 200 crianças só dentro desse projeto, que é um projeto de esgrima. Quem se ouve falar de esgrima, dificilmente. Foi muito engraçado algumas coisas que aconteceram, porque nós fomos tentar participar dos jogos regionais, e a pessoa que nos atendeu até riu da gente, falou, vocês vão lutar contra quem? Só tem vocês que fazem esgrima. E nós fizemos uma brincadeira com meus próprios alunos, cada um representou uma cidade, e fizemos essa atividade. Sim, é um esporte caríssimo se for levar a nível profissional, mas artesanalmente eu fiz todo esse material, confeccionei tudo à mão, espada de treino, sinalizador de toque, onde a criança pega a espada, encosta no outro, acende uma lâmpada, toca a campainha, bem similar ao equipamento oficial. Então tudo isso me custou algumas noites de sono, acordava à noite com uma ideia na cabeça, eu tinha que anotar para não esquecer para outro dia. E consegui, com a graça de Deus, fazer tudo, máscara, sinalizador de toque, espada de treino, espada elétrica, tudo comprando material em loja de R$1, material de construção, lojinha de pipa, loja de tela, tudo picado. E o material ficou ótimo. Tivemos várias oportunidades de apresentar esse trabalho em faculdades, na primeira faculdade de Educação Física do Brasil, da Polícia Militar em São Paulo, fomos lá apresentar o nosso trabalho. Eu apresentei para uma sala de coronel e outra de sargentos da Polícia Militar. Para eles, a esgrima na formação é como o português e a matemática para nós. Ela é obrigatória, né? E nós fomos lá para fazer esse trabalho e apresentar nosso trabalho para eles, onde no final pedi uma resenha, coisinha rápida até, para que eles comparassem o meu material com o material oficial que eles utilizam lá. A comparação foi super positiva. Material com muita precisão e eficiência. E hoje, né? Aliás, ontem, esses dias já acabou as nossas Olimpíadas. Em 2008, quando eu comecei esse projeto da esgrima, se a gente tivesse ido para frente, se a gente tivesse investido nisso, talvez hoje a gente teria um aluno nosso lá na Olimpíada. Tá disputando na modalidade de espada, que era a modalidade que a gente mais disputava e mais treinava. Por ser uma modalidade mais simples na esgrima, que pode ser tocado o corpo inteiro, incluindo a máscara também. E é um projeto que está aí. Hoje eu encontro meus alunos, né, que como apareceu uma foto ali, foi uma das loucuras que eu fiz, que o pessoal falou, você é doido ir para a praia com esse monte de criança. E eu torno a repetir, depende da sua postura e do domínio que você tem diante da turma que você está trabalhando. Nós fomos para Maranduba, o pessoal meu da esgrima, levei alguns pais comigo para ajudar na organização, não tivemos nenhum problema. O que me chateou muito nesse projeto é que uma pessoa que eu não conheço, na época política também que a gente estava passando, usou do projeto para fazer uma crítica contra a prefeitura de Atibaia. E eu fiquei muito, muito triste com isso e queria muito poder defender esse assunto, porque ele afirmou, uma coisa que me chamou a atenção, é que as meninas que praticavam esse projeto não usavam o protetor de seio, que é a parte mais sensível que a espada, se tocar, pode machucar. Aí eu fiquei me perguntando, será que ele tem visão de raio laser? Porque o protetor de seio vai por baixo da túnica e dentro de um bolso. Não dá para ver se está usando ou não. Porque criança ainda não tem volume. E ele fez essa afirmação, aí foi aonde o projeto meio que despencou. Né? A gente parou um pouco, deu um tempo. Mas graças a Deus estamos aí reativando esse projeto aí, graças às pessoas que acreditam no nosso trabalho. Tá? E a Zumba vem com esse propósito de acrescentar. O projeto Ginástica nos Bairros vem com esse propósito de poder levar não só isso,
mas os projetos que a nossa equipe está capacitada a trabalhar, aproveitando sempre a realidade de cada bairro, de poder oferecer para eles sempre o nosso melhor. Né? Uma coisa que a gente vê que a molecada curte muito hoje é o futsal. Eu vejo tanto talento desperdiçado onde eu trabalho, dentro da Fundação Casa, passa tanto menino talentoso em futebol, muitos. E lá dentro, eles têm uma possibilidade de mudar de vida, eles até querem, muitos até conseguem, mas o problema não está lá dentro, o problema está no pós, aqui fora. Ele sai com aquela vontade, mas quando chega aqui, ele não encontra aquele apoio que ele tem lá dentro. Então é isso que a gente precisa dar uma atenção também. Trazer essa molecada aí. E trazer, eu vou montar um projeto de handball e vou buscar essa molecada, mas a cultura do bairro não é o handball. Por isso é bom e importante aproveitar a cultura. Então se a cultura ali, o forte ali é o futsal, vamos trabalhar em cima desse futsal e vamos trazer essa turma para a gente. Tá? Então por isso que o propósito do nosso trabalho social é esse. Está levando o melhor possível, está apresentando o nosso trabalho e buscando sempre a melhor condição, os melhores recursos para continuar a crescer, desenvolver e não parar esse trabalho. Opa, isso aqui foi bom, hein? Aqui eu tenho aqui anotado, até porque se eu fosse deixar de cabeça, pensa, uma pessoa que nunca veio aqui do jeito que eu estou para falar, não ia lembrar isso nunca. Alguns bairros que já tiveram a possibilidade de conhecer o nosso trabalho. Bairro dos Cerejeiras, tem alguém aí? Tem alguém? Pode bater palma, não precisa ficar com vergonha. Nem todos puderam comparecer, segunda-feira à tarde, é meio complicado. Acho que a maioria das minhas alunas aí tiveram que fazer algum sacrifício para estar aqui hoje, né? Agradeço muito por isso. Bairro do Tanque. Ih, estão tímidas. Na aula vocês não são desse jeito. Na aula eu que tenho que mandar aquietar, né? Bairro do Estoril. Não tem Estoril? Ô, Andréia, você está por aí? Boa Vista. Olha só, hein? O pessoal que veio de mais longe, muito bom. Muito obrigado, meninas. Maracanã. Vitória Régia, eu vi que teve algumas... Opa, estão aí as meninas do Vitória Régia, muito bom. Essas são as pessoas que tiveram condição aí, né, de conhecer nosso trabalho. E aí tem aquelas pessoas que pedem, ligam, vão conhecer. Ah, você não pode trazer o trabalho aqui, é um trabalho tão legal. E infelizmente, assim, por enquanto, não temos essa condição, mas se Deus quiser, futuramente teremos. Ó. O bairro do Imperial, a gente ainda não conseguiu levar. O São Felipe, tem umas meninas que trabalham comigo e sempre estão pedindo. Esse bairro, eu não sei assim dizer exatamente o nome dele, mas ele é popularmente conhecido como Três Pistas. É um bairro que eu tive conhecendo há pouco tempo, e a gente passando ali na rodovia, parece ser uma coisa pequena, meio assim e tal, mas eu entrei, tive a oportunidade de ir lá conhecer. É um bairro que tem bastante gente, né? E um pessoal que pede bastante o trabalho, principalmente para as crianças lá. E a gente, se Deus quiser, vamos estar conseguindo alcançar. O bairro do Esmeralda, também é um pessoal que já conheceu o nosso trabalho. Agora um bairro que está pegando no pé já faz um tempão é a Pedreira. O bairro da Pedreira tem um tempão pedindo. E o bairro da Usina também. É um pessoal que já fizeram... Tinha meninas que se deslocavam da Usina para vir aqui para o Cerejeiras. Né? Mas a gente não teve a oportunidade de levar lá. Diga, Joana. O bairro da Iara. A Iara eu não coloquei aqui? O bairro da Iara também já está pedindo? Então vou parar de falar a lista aqui, senão vou ficar até amanhã. Mas vou anotar o bairro da Iara também, a gente vai dar um retorno lá, uma satisfação para as meninas. Tá? E a gente tem assim a humildade de estar fazendo o trabalho da melhor maneira possível e elaborando sempre as nossas aulas, poder conversar sempre como equipe, para não ter nenhuma conversa errada no meio do caminho, porque problema a gente tem até dentro de casa. Decepção a gente sofre no mundo todos os dias. Então, se a gente chutar o balde ou desistir de alguma coisa por causa disso, a gente nunca vai sair do lugar. Então, a gente conversa muito disso, temos nossas diferenças e, como equipe, sempre conversamos e resolvemos. Acho que é por isso que o trabalho vem até hoje aí desenvolvendo de forma positiva. E aqui tem algumas pessoas que colaboram com a gente, que sempre que eu preciso de um apoio, eu vou num lugar, eu preciso levar um brinquedo, tem como? Eu não tenho dinheiro. Já falo para a pessoa logo. Eu não tenho dinheiro. E essa empresa, ela é direcionada pelo Marcelo e Arossalian. Olha que nomezinho, não?
E a empresa dele é de recreação, esportes radicais e lazer. O nome dela é Trip Adventure. E ele tem muitos brinquedos, então quando a gente quer fazer alguma brincadeira para a criançada do bairro aí, a gente vai lá e pede uma ajudinha para ele, e ele, graças a Deus, nunca fechou as portas para a gente. Tá? Apresentando o pessoal aí da gente, que estamos juntos aí, o mestre Cícero. Levanta a mão o mestre Cícero aí, ó. Cícero Leonel. Esse aí, dentro da capoeira, quando eu tomei assim, algumas dúvidas e tal, é os que me dá os puxão de orelha, tá? E ele é o mestre, né? Hierarquia, contramestre, mestre, aí eu baixo a orelha ali e só obedeço. O mestre Biratã, cadê o mestre? Mestre Biratã. Irmão do mestre Cícero. Esses dois aí já estão criando raiz. É a raiz da capoeira de Atibaia. Eu acho que todo capoeirista de Atibaia, todo capoeirista conhece os mestres. Certo, Ana Fabiana? Ah, então tá bom. É isso aí, Fabiano, capoeirista. Ex-capoeirista uma vez, capoeirista pro resto da vida. Pode passar o tempo que for, garanto que se você chegar numa roda você não pode jogar, mas você vai saber tocar um berimbau, cantar, bater uma palma. Capoeirista é eterno, não muda. O nosso advogado, eu acho que ele não pôde estar presente, eu convidei, mas eu acho que ele não veio. É o senhor David Macedo, eu acho que ele não pôde... Ele chegou? Chegou não, né? Mas tudo bem. As meninas que me ajudam nessa organização, que a gente tem que ter uma carteirinha para organizar a questão de atestado médico. Atestado médico diante de atividade física só tem validade por 6 meses. E ela tem que ser renovada. Então essa carteirinha ajuda a gente nesse controle. Que é a Dona Isabel. Tá por aí a Dona Isabel? Levanta a mãozinha, Dona Isabel. A Alessandra. Olha a Alessandra ali, ó. E uma que não pôde vir por questões de saúde, que é a Érica. E que me ajuda nas aulas quando eu não posso ir. Tomei assim, eu ligo, ó, corre lá porque eu preciso de socorro. Professora Mariana. E já falaram para mim que deu tempo. Tá vendo? É assim, eu começo a falar, não paro mais. Pessoal, o tempo é curto. Se eu for falar sobre a nossa proposta do que a gente... É muita coisa, mas... Eu agradeço pela oportunidade mais uma vez, espero aí contar com a colaboração, o apoio de todos aí que possam contribuir para que esse trabalho só cresça. Um degrau de cada vez, não queremos pular degrau para não tomar nenhuma queda. Obrigado, gente. Obrigado, senhor Edivaldo. Vou passar a palavra aos vereadores que queiram se manifestar, por favor. Este vereador. Primeiramente, eu gostaria de quebrar aqui o protocolo, mais uma vez, que todos que fazem parte da ONG ficassem de pé, por gentileza. Todos que fazem parte do projeto, aqui os bairros mencionados. Por que eu estou falando isso para vocês? Primeiramente, uma junção entre dois pensamentos, aonde está se descobrindo novos talentos. De bairros do Maracanã, Boa Vista, aqui os bairros aqui mencionados. Então, assim, eu quero parabenizar a cada um dos senhores e senhoras, porque... Como hoje a moção minha ela foi rejeitada através de uma pessoa, hoje vocês recebem uma moção, sabe, de pessoas voluntárias, pessoas que dão o seu melhor, pensando acima de tudo nos seus filhos no dia de amanhã. Eu quero aqui uma salva de palmas para vocês, porque vocês são merecedores de tudo isso, porque que acima de tudo, através aqui a junção entre dois pensamentos do professor Edivaldo, quero aqui na pessoa dele estender o meu abraço a cada um de senhor e senhora, do mestre Cício, onde tem o meu respeito, sabe muito bem disso, e acima de tudo, ser jovem, eu falo ser jovem, não é simplesmente, né, a pessoa quando olha assim, tem uma pessoa de idade, aquela pessoa ali tem mais de 50 anos, mas ela é jovem, porque ela nunca deixou de sonhar, e acima de tudo, quero aqui
enaltecer, olha, sem palavras a cada um dos senhores, mestre, professor Edivaldo, não desista do seu sonho, porque aqui é o futuro de muita gente do nosso município. Uma forte para todos aqui, eu quero desejar tudo de bom, que esse projeto aqui, a ONG, se estenda não só nos bairros mencionados, mas toda a extensão do nosso município. Por quê? Vamos descobrir novos talentos, aonde a gente vai tirar pessoas da rua, das drogas, pessoas aonde estão perdidas nos bairros, a qual aqui não foram citadas, como o bairro do Caetetuba, e através desse projeto resgata a autoestima desse jovem. Quero aqui mais uma vez parabenizar todos vocês e que todos tenham uma ótima segunda-feira. Muito obrigado. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Não? Só para baixinho. Senhor presidente, eu acho que o que o mestre, o contramestre falou, e os mestres aqui presentes, a população aqui presente, eu acho que tudo que explanou aqui, tanto em tela quanto discursado, eu acho que é um trabalho bonito, um trabalho que merece os parabéns, merece as palmas, né? E sabendo que esse trabalho você tira muita gente da rua, você tira essas pessoas que poderiam estar envolvidas com droga ou de repente cometendo outros delitos, né? Então parabéns aos mestres, à ONG e a todos os presentes aqui. Boa noite, obrigado. Pela ordem, presidente. Gostaria de parabenizar o mestre Edivaldo, o mestre Cícero e toda a equipe, né? Porque é uma equipe que faz com que isso aconteça, mas o incentivo de Edivaldo que trouxe para o nosso município o que teria que, por direito, ter apoio, ajuda, patrocínio, porque você viu, ele mesmo disse aqui, ele se coloca voluntariamente para poder ajudar, mas nós sabemos que necessita de apoio e ajuda para condução, alimentação. Então, acho que é o momento de nós, vereadores também, tentarmos achar pessoas que possam estar colaborando com o projeto dele, para que isso possa estar levando a muito mais bairros dentro do nosso município. E parabenizar cada um de vocês pelo que vocês estão fazendo, porque sem vocês ele também não estaria com o projeto. Então é uma junção, uma união e forças e incentivo para que isso não morra e que continue. Quando ele estiver cansado, como ele falou, desanimado, é vocês que são o combustível dele. Então, parabéns, Edivaldo, e parabéns a cada um de vocês e boa sorte. Mais algum vereador? Então, gostaria de parabenizar a todos os presentes. Um projeto só nasce quando ele é feito realmente com muita vontade e com a dedicação de todos, né? Isso daí é mais do que... Ficar com a família é fácil, dura quando você cria uma família. Aí é de verdade você sente o peso realmente do querer estar juntos. E a gente sente, isso olhando daqui, a gente consegue olhar e sentir a emoção que vocês têm de fazer um projeto desse acontecer. Nas suas inúmeras vertentes, parabéns a todos e que esse projeto persista, prossiga, porque só pelo amor, né, que ele vai conseguir persistir. Tá bom? Parabéns a todos os integrantes. Temos vereadores inscritos em explicação pessoal? Não, senhor presidente, nenhum vereador inscrito. Não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal e não havendo mais nada a ser tratado nesta sessão, dou a mesma por encerrada às 18 horas e 55 minutos, convocando desde já vossas excelências para a próxima sessão ordinária do dia 29 de agosto de
2016. No mesmo instante que passamos à primeira sessão extraordinária, na próxima segunda-feira, solicitamos ao primeiro secretário que faça a verificação de quórum, por gentileza. Estão presentes 17 vereadores, senhor presidente. Havendo número regimental sob a proteção de Deus, dou por abertos os trabalhos na primeira sessão extraordinária às 18h56, solicitando ao vereador primeiro secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de lei complementar número 007/16, de autoria do senhor prefeito. Dispõe sobre a alteração da lei complementar número 68, de 15 de setembro de 1992, que autoriza o Poder Executivo a doar um terreno com área total de 316 metros quadrados à Casa do Pequeno Trabalhador de Atibaia. Segunda discussão, maioria absoluta, votação nominal. Coloco em votação o projeto. Se houver algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Não havendo, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Vereador Wilson de Vasconcelos Veigas. Pela aprovação. Vereador Emil Ono. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista. Pela aprovação. Vereador Avanço. Pela aprovação. Vereador Jair Bonilha. Pela aprovação. Vereador Jorge Jesus. Pela aprovação. Vereador Ubiratã. Pela aprovação. Vereador Daniel Martini. Pela rejeição. Vereador Paulo de Jesus. Pela aprovação. Vereador Paulo Cata Preta. Pela aprovação. Vereador Lucas Cardoso. Pela aprovação. Vereador Rodrigo Parras. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador José Luiz Oliveira. Pela aprovação. Vereador Sidney Luciano Gonçalves. Pela aprovação. Vereador Dr. Edson, presidente dessa casa. Pela aprovação. Aprovado em segunda discussão, com 16 votos favoráveis. A redação final. Nesse instante, encerro a primeira sessão extraordinária, já dando início à segunda sessão extraordinária, às 18h58, já solicitando ao primeiro secretário que faça a verificação de quórum. Estão presentes 17 vereadores. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da segunda sessão extraordinária, já solicitando ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto a ser submetido à plenária. Projeto de lei 007/16. Nesse instante, coloco o projeto em votação. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Vereador Wilson de Vasconcelos. Pela aprovação. Vereador Emil Ono. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista. Pela aprovação. Vereador Carlos Avanço. Pela aprovação. Vereador Jair Bonilha. Pela aprovação. Vereador Jorge Jesus. Pela aprovação. Vereador Ubiratã. Pela aprovação. Vereador Daniel Martini. Pela rejeição. Vereador Paulo Jesus. Pela aprovação. Vereador Paulo Cata Preta. Pela aprovação. Vereador Lucas Cardoso. Pela aprovação. Vereador Rodrigo Parras. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador José Luiz Oliveira. Pela aprovação. Vereador Sidney Luciano Gonçalves. Pela aprovação. Vereador presidente Dr. Edson Bento. Pela aprovação. Aprovado com 16 votos favoráveis. No mesmo instante que dou por encerrada a segunda e última sessão extraordinária, desejando a todos uma boa noite, uma boa semana e que Deus o abençoe nos seus retornos aos seus lares. Se eu querer, se eu não querer.